Naquela noite, ninguém sabia que o sertão ia ver a guerra entre dois tipos de cangaço. O estalo seco da madeira rachando quebrou o silêncio sagrado da capela de São Sebastião. Não era o vento da caatinga que fazia a porta gemer. Eram homens armados invadindo a casa de Deus numa madrugada que deveria ser de paz. Dona Conceição da Silva, viúva de 60 anos, estava ajoelhada diante do altar quando ouviu os passos pesados nas tábuas do chão. Seus dedos tremiam no rosário, enquanto rezava pela alma do marido, morto 3 meses antes, defendendo as terras que Lampião havia lhe dado de volta depois de acabar com o coronel Trajano Mendes. Ave Maria Santíssima, murmurou, se virando devagar. A figura que surgiu das sombras fez seu sangue gelar. Antônio Silvino, com suas roupas de couro enfeitadas de prata, sorria com uma crueldade que nem os demônios do inferno conseguiriam imitar. Atrás dele, 10 cangaceiros armados fechavam todas as saídas. Boa noite, Dona Conceição, disse Silvino, tirando o chapéu numa reverência de zombaria. Desculpe atrapalhar a reza, mas vim fazer uma visita especial. Que você quer aqui, demônio? A voz da velha tremia como folha seca. Esta é casa de Deus, lugar sagrado. Lugar sagrado? Silvino riu, um som que ecoou pelas paredes de pedra como ofensa a Deus. Pois eu vim trazer uma mensagem sagrada para seu protetor Lampião. Conceição tentou recuar, mas as pernas não obedeciam. Sabia que estava diante do homem mais cruel do sertão, aquele que matava por prazer e torturava por diversão. Diferente de Lampião, que só eliminava quem merecia castigo, Silvino destruía vidas por puro gosto. Lampião não tem nada comigo. Eu só sou uma velha viúva tentando viver em paz. Paz? Silvino se aproximou, os olhos brilhando com maldade. Mas você esqueceu que foi o tal de Virgulino que matou o coronel Trajano e deu essas terras para você, né? Foi justiça. Trajano era demônio que torturava criança. Justiça? O cangaceiro cuspiu no chão da capela. Lampião se acha juiz e carrasco, mas esqueceu que no sertão só existe uma lei, a do mais forte. Silvino fez sinal para seus homens que cercaram a velha na mesma hora. Eram rostos endurecidos pela violência sem motivo, olhos vazios de humanidade, mãos acostumadas a causar dor sem razão. Dona Conceição, a senhora vai me fazer um favor? Vai levar um recado para o seu herói Lampião? Que recado é esse? Que Antônio Silvino não aceita desfeita. Ele rejeitou minha proposta de parceria, me chamou de bandido ganancioso. Agora vai aprender o que acontece com quem me humilha. O terror nos olhos da velha alimentava a crueldade de Silvino. Ele sabia exatamente como atingir Lampião onde mais doía, atacando as pessoas que Virgulino havia prometido proteger. Era uma jogada perfeita, destruir a fama de protetor que Lampião havia construído. Por favor, eu não fiz nada para você. Mas fez sim, velha. Você aceitou proteção de quem me desrespeitou. E no meu jeito de pensar, isso é crime que se paga com sangue. Um dos cangaceiros de Silvino, conhecido como Punhal Seco, se aproximou arrastando algo pesado. Era um barril cheio de querosene que começou a derramar pelo chão da capela. O cheiro forte se espalhou pelo ambiente, se misturando com o incenso ainda queimando no altar. Silvino, pelo amor de Deus, não faça isso numa igreja. Deus? Silvino riu de novo. Se Deus existisse, não deixaria eu fazer o que vou fazer. Mas como ele não aparece para defender os fracos, sobra para mim comandar este sertão. Conceição se agarrou na imagem de São Sebastião, o santo protetor contra pestes e maldades. Suas lágrimas pingavam no chão molhado de querosene enquanto entendia que estava vivendo seus últimos momentos. Antônio Silvino, disse ela, encontrando coragem na proximidade da morte. Você pode me matar, mas Lampião vai cobrar caro por isso. E quando ele cobrar, você vai desejar nunca ter nascido. Ele vai até o inferno atrás de você. A resposta de Silvino foi riscar um fósforo. A chama pequena do fósforo parecia um demônio dançando no escuro da capela.
Conceição fechou os olhos e murmurou uma última oração, sabendo que em poucos segundos se encontraria com o marido no outro mundo. "E Lampião", continuou Silvino, aproximando o fósforo do querosene. "Quando ele vê essa igreja queimada, vai saber que quem mexe com Antônio Silvino paga o preço mais caro do sertão." O fósforo caiu. O fogo se espalhou como cobra venenosa, engolindo bancos, altar e tudo mais. Em segundos, a capela se transformou numa fornalha que iluminava a caatinga com a luz sinistra da vingança. Silvino e seus homens montaram os cavalos e partiram galopando, deixando para trás o barulho das chamas e os gritos de uma velha inocente que morria por ter acreditado na proteção de Lampião. A 3 léguas dali, Virgulino Ferreira acordou de repente, como se uma adaga fria tivesse atravessado seu peito. Olhou para o horizonte e viu o clarão alaranjado cortando a escuridão da noite. "Ah, Maria!" disse balançando a companheira. "Acorda! Tem fogo grande na direção da capela." Maria Bonita abriu os olhos e logo sentiu o cheiro de fumaça trazido pelo vento. "Vixe Maria, Virgulino! Isso não é fogo comum, é fogo criminoso." Lampião se levantou, pegou o rifle e acordou o bando inteiro. Sabia, no fundo da alma, que aquele fogo não era acidente, era recado. E quando alguém mandava recado através de fogo, significava que a guerra havia começado. O sertão ia descobrir que existe diferença entre cangaceiro, que mata por justiça, e cangaceiro, que mata por prazer. E essa diferença seria escrita com sangue. A vingança tem 2 caras, uma que busca justiça, outra que busca destruição. O amanhecer chegou cinzento sobre as ruínas fumegantes da capela de São Sebastião. Lampião desmontou do cavalo e caminhou devagar entre os escombros ainda quentes, seus olhos percorrendo cada detalhe da destruição. O cheiro de queimado se misturava com algo mais terrível, o odor doce e enjoativo da morte. Maria Bonita cobriu o nariz com o lenço, mas não conseguiu conter a náusea ao ver os restos carbonizados de Dona Conceição junto ao que sobrou do altar. A velha havia morrido agarrada à imagem de São Sebastião, como se tentasse levar proteção divina para o outro mundo. "Meu Deus do céu!" murmurou Volta Seca, tirando o chapéu numa reverência respeitosa. "Queimaram a velha dentro da igreja. Isso não foi trabalho de jagunço comum, não?" disse Jararaca, examinando as pegadas ao redor da capela. "Foi planejado, calculado. Queriam mandar recado." Lampião se ajoelhou ao lado dos restos de Conceição e fechou os olhos. Sentia o peso da responsabilidade esmagando seus ombros como pedra de moinho. Havia prometido proteger aquela mulher, garantido que nenhum mal lhe aconteceria depois que ela recebeu as terras do falecido coronel Trajano. "Capitão!" chamou Zé Sereno, se aproximando com algo na mão. "Encontrei isso cravado na porta dos fundos. Era um punhal com cabo de prata, e nele estava gravado um nome que fez o sangue de Lampião esquentar. A. Silvino. Preso à lâmina, havia um pedaço de papel com uma mensagem escrita em letra miúda. Virgulino leu em silêncio, e Maria Bonita viu sua cara se transformar aos poucos. A tristeza deu lugar à raiva. A raiva se transformou em fúria controlada, e a fúria se cristalizou numa frieza que ela conhecia bem. Era a frieza de Lampião quando decidia que alguém precisava morrer. "O que diz, Virgulino?" "Diz que Silvino está esperando na Serra do Rato dentro de 3 dias, sozinho. Se eu levar o bando, ele vai queimar todo mundo que eu já protegi." "É armadilha, capitão", disse Volta Seca. "Silvino quer te isolar dos home para te matar sem testemunha. Eu sei que é armadilha." Lampião guardou o papel no bolso do gibão. "Mas ele fez uma coisa que não tem perdão. Matou uma velha inocente dentro de uma igreja. Isso é pecado que nem Deus perdoa e eu muito menos." Maria Bonita observou o companheiro começar a limpar com cuidado suas armas. Primeiro o rifle, depois as pistolas, por último a peixeira. Era um ritual que ele sempre fazia antes de enfrentar um inimigo mortal, e ela sabia que tentativas de convencimento seriam inúteis. "Virgulino",
disse ela, mesmo sabendo a resposta. Você não vai mesmo cair nessa armadilha, vai? Vou sim, minha nega, mas não da forma que ele espera. Lampião testou o fio da peixeira no próprio polegar, vendo uma gota de sangue brotar. Silvino pensa que me conhece, mas não sabe que tipo de demônio ele acordou. O bando se preparava para partir quando chegou um vaqueiro montado num jumento ofegante. O Home trazia notícias que fizeram a situação ficar ainda mais grave. "Lampião!" gritou, desmontando em disparada. "Silvino não parou na capela, não. Ele atacou a família do Manoel Severino também." O coração de Virgulino quase parou. Manoel era o pai de Pedrinho, o menino que ele havia salvado das mãos de Trajano Mendes. Era uma das pessoas que mais confiava na proteção de Lampião. O que aconteceu com eles? Silvino levou a mulher e as duas filhas pequenas. Disse que vai matar uma por dia até você se apresentar na Serra do Rato. E o Manoel? Tá vivo, mas apanhou muito. Silvino deixou ele viver para sofrer e para trazer o recado. A informação mudou completamente a natureza do confronto. Não era mais apenas questão de vingança pessoal. Havia vidas inocentes em jogo. Pessoas que dependiam da proteção de Lampião para sobreviver. "Quantos homens Silvino tem com ele?" perguntou Maria Bonita. "Dizem que são 15, todos bem armados. Mas o pior num é a quantidade, é o tipo de gente. São tudo homem que mata por prazer, que tortura por diversão." Lampião se afastou do grupo e caminhou até uma elevação rochosa, de onde podia ver toda a caatinga se estendendo até o horizonte. Precisava pensar, calcular, planejar. Silvino havia colocado as regras do jogo de forma a forçá-lo numa situação impossível. Ir sozinho significava morte certa, mas levar o bando significava a morte das reféns. Maria Bonita se aproximou e ficou ao seu lado em silêncio, respeitando o momento de reflexão. Conhecia Virgulino o suficiente para saber que ele estava traçando um plano e que esse plano seria perigoso além de qualquer medida. "Virgulino", disse ela finalmente, "você está pensando em alguma loucura, não tá? Tô pensando em justiça, Maria. E às vezes, justiça parece loucura para quem não entende. Me explique então." Lampião a olhou com uma ternura que contrastava com a dureza de suas próximas palavras. "Vou dar para Silvino exatamente o que ele quer. Um confronto sozinho, cara a cara. Mas ele não sabe que eu não vou lutar apenas para vencer. Vou lutar para ensinar uma lição que o sertão inteiro nunca vai esquecer." "Que lição?" "Que existe diferença entre cangaço que protege e cangaço que destrói. E que quando essa diferença se encontra, só um lado pode sobreviver." O vento da caatinga trouxe o cheiro de cinzas da capela queimada, misturado com o aroma doce das flores de mandacaru. Era como se o próprio sertão estivesse sussurrando que havia chegado a hora de decidir que tipo de cangaço dominaria aquela terra. Lampião desceu da elevação com a vontade de quem havia tomado uma decisão sem volta. Sabia que em 3 dias, na Serra do Rato, seria decidido não apenas seu destino pessoal, mas o futuro de todos os oprimidos que viam nele a única esperança de justiça. No sertão, quando 2 tipos de maldade se enfrentam, só a pior sobrevive. Mas quando justiça enfrenta a maldade, ou nasce uma lenda ou morre uma esperança. Quando o diabo encontra outro diabo, um sempre sai mais forte, ou os 2 saem mortos. A Serra do Rato se erguia contra o céu como o dente quebrado de algum gigante enterrado. Era um lugar amaldiçoado, onde, segundo as lendas, nem as cobras ousavam fazer ninho. O vento soprava entre as pedras com um gemido que parecia lamento de almas penadas, criando a trilha sonora perfeita para um confronto entre demônios. Lampião chegou sozinho, como prometido, mas não desarmado nem sem plano. Havia deixado o bando escondido a 2 léguas de distância, com ordens claras. Se ele não voltasse até o pôr do sol, deveriam resgatar as reféns e vingar sua morte. Maria Bonita havia tentado uma última vez convencê-lo. "Virgulino, isso é se matar de propósito. Silvino não vai lutar limpo."
Eu sei, minha nega, mas às vezes um homem tem que escolher entre morrer com honra ou viver com vergonha. Eu não posso viver sabendo que abandonei quem confiou em mim. Agora, parado na entrada do desfiladeiro que levava ao coração da serra, Lampião podia ouvir vozes ao longe. Silvino havia escolhido bem o local. Um anfiteatro natural de pedras, com apenas uma saída, onde ecos aumentavam cada som. Virgulino desmontou e amarrou o cavalo numa árvore seca. Verificou pela última vez suas armas. Rifle nas costas, pistolas no cinturão, peixeira na bainha. Cada uma havia sido limpa e preparada como instrumento sagrado de uma missa de morte. Caminhou devagar pelo desfiladeiro, os passos ecoando nas paredes rochosas. A cada metro, sentia o peso da responsabilidade aumentar. Não era apenas sua vida que estava em jogo, mas a confiança de tudo que representava. Se morresse ali, morreria junto com ele a esperança de todos os oprimidos do sertão. Quando chegou ao centro da serra, encontrou uma cena que fez sua raiva se transformar em algo ainda mais perigoso: ódio frio e calculado. Antônio Silvino estava sentado numa pedra como se fosse um trono, cercado por 15 cangaceiros armados. A seus pés, amarradas como animais, estavam a esposa e as 2 filhas pequenas de Manoel Severino. A mulher chorava em silêncio, abraçando as meninas que não conseguiam entender por que estavam vivendo aquele pesadelo. "Virgulino Ferreira!" gritou Silvino, se levantando com teatralidade. Finalmente, o famoso Lampião aceita conhecer o verdadeiro rei do cangaço. "Eu vim como prometi", disse Lampião, parando a 20 metros de distância. "Sozinho. Agora solte as mulheres." "Soltar?" Silvino riu, apontando para as reféns. "Essas aqui são minha garantia de que você não vai fazer nenhuma besteira. Elas só saem daqui quando eu decidir." "Silvino, vamos acertar isso entre de home. Você quer cobrar conta comigo? Então vamos acertar, mas deixe criança e mulher fora disso." "Criança e mulher?" O rival cuspiu no chão. "Você está confundindo as coisas, Lampião. Aqui não tem honra nem cavalheirismo. Aqui tem apenas poder. E quem tem poder decide quem vive e quem morre." Nesse momento, uma das meninas, não devia ter mais que 5 anos, olhou para Lampião com olhos cheios de lágrimas e sussurrou: "Tio Lampião, meu pai disse que o Senhor ia salvar nós." As palavras da criança atravessaram o peito de Virgulino como bala. Viu naqueles olhos inocentes a confiança de todos os que acreditavam que ele era diferente dos outros cangaceiros, que lutava por algo maior que dinheiro ou poder. "Pode ficar tranquila, pequena", disse ele, sem tirar os olhos de Silvino. "Tio Lampião não deixa a criança sofrer. Que cena tocante", zombou Silvino. "O grande protetor dos fracos. Mas me responde uma coisa, Lampião. Onde estava sua proteção quando eu queimei a velha Conceição viva?" A provocação teve o efeito desejado. Os músculos de Lampião se contraíram, a mão instintivamente se moveu em direção à peixeira, mas ele se controlou. Sabia que qualquer movimento brusco resultaria na morte das reféns. "Conceição morreu porque você é covarde que só sabe atacar quem não pode se defender. Mas agora você está na minha frente, Silvino. Vamos ver se é tão valente assim." "Valente?" Silvino fez sinal para seus homens, que logo apontaram as armas para Lampião. "Eu não preciso ser valente. Preciso ser esperto. E a coisa mais esperta que posso fazer é acabar com você aqui mesmo." Foi então que Lampião percebeu que havia subestimado a covardia do adversário. Silvino nunca teve intenção de fazer um duelo honesto. Sua única meta era eliminar um rival usando todas as vantagens possíveis. "Então é assim que vai ser?" disse Lampião, levantando as mãos numa rendição aparente. 15 contra 1, com mulher e criança no meio? É assim mesmo. E sabe por quê? Porque eu não sou idiota romântico que acredita em justiça. Eu acredito em resultado. Silvino puxou o revólver e mirou diretamente no peito de Lampião. O momento parecia suspenso no tempo, os cangaceiros esperando ordens, as reféns chorando baixinho, o vento da serra gemendo entre as pedras. "Adeus, Lampião, o sertão vai ser meu agora."
Mas no exato momento em que o dedo de Silvino apertou o gatilho, uma rajada de tiros explodiu pelas pedras ao redor. Maria Bonita, Volta Seca, Jararaca e Zé Sereno haviam escalado a serra por trás e tomado posições de tiro. "Pegou, miserável!" gritou Maria Bonita, derrubando 2 jagunços com precisão mortal. A emboscada se transformou em tiroteio geral. Lampião rolou atrás de uma pedra e sacou suas pistolas, começando a atirar com a frieza de quem havia treinado a vida inteira para esse momento. "Como vocês chegaram aqui?" gritou para Maria Bonita, que disparava de uma fenda na rocha. "Você achou mesmo que ia nos deixar para trás numa hora dessas?" Ela respondeu, recarregando a arma. "Nós seguiu você pelas pegadas." O tiroteio durou 15 minutos intensos. Quando a fumaça se dissipou, apenas 5 homens continuavam vivos. Lampião, Maria Bonita, Volta Seca e os 2 últimos cangaceiros de Silvino, incluindo o próprio. Antônio Silvino estava ferido no ombro, sangrando, mas ainda segurando um punhal. Entre ele e Lampião, as 3 reféns continuavam amarradas, servindo como escudo humano. "Acabou, Silvino", disse Lampião, se aproximando devagar. "Solte as mulheres e vamos terminar isso entre nós 2. "Não acabou nada." Silvino pressionou a lâmina contra o pescoço da mulher de Manuel. "Eu ainda tenho carta para jogar." Na Serra do Rato, 2 tipos de cangaço estavam prestes a se enfrentar pela última vez, e o sertão inteiro esperava para ver qual seria o vencedor. No sertão, a covardia sempre encontra sua hora de prestar conta. A tensão na Serra do Rato estava mais afiada que lâmina de peixeira. Antônio Silvino, ferido, mas ainda perigoso, mantinha o punhal no pescoço da mulher de Manuel Severino, enquanto Lampião calculava cada movimento que poderia fazer sem colocar as reféns em risco maior. "Silvino", disse Virgulino com uma calma que impressionava até a si mesmo, "você tem apenas 2 caminhos. Soltar as mulheres e enfrentar como homem, ou matar elas e morrer que nem cachorro covarde." "Covarde?" Silvino riu, mas era uma risada nervosa. "Eu sou sobrevivente, Lampião. E sobrevivente usa todas as armas que tem." Maria Bonita, posicionada numa fenda da rocha, mantinha o rifle apontado, mas não conseguia atirar com segurança. O ângulo estava ruim e qualquer erro poderia atingir uma inocente. Volta Seca fazia sinais indicando que também não tinha linha de tiro limpa. Foi então que a menor das crianças, uma menina de aproximadamente 4 anos, fez algo que mudou todo o confronto. Cansada de tanto medo e confusão, começou a chorar alto, um choro desesperado que ecoou pelas pedras da serra como lamento de alma penada. "Cala essa boca, molecada!" gritou Silvino irritado. "Não grite com a menina", disse Lampião, dando um passo à frente. "A culpa não é dela de você ser um miserável sem vergonha. Aqui não tem perdão", cortou Silvino, pressionando mais a faca. "Você vai atirar suas armas longe, ou eu abro o pescoço desta mulher agora mesmo." Lampião olhou para as 3 reféns amarradas. Viu o terror nos olhos da mãe, a confusão no rosto das crianças, o desespero de quem confia numa proteção que parece falhar no momento mais crucial. Devagar, tirou as pistolas do cinturão e as colocou no chão. Em seguida, tirou o rifle das costas e o depositou junto com as outras armas. Por último, puxou a peixeira da bainha e a jogou alguns metros à frente. "Pronto", disse ele. "Agora sou apenas um homem desarmado. Solte as mulheres." Silvino sorriu com crueldade, saboreando o momento de vitória aparente. "Você achou mesmo que eu ia cumprir acordo, Lampião? Sua ingenuidade é que sempre foi sua fraqueza." "Minha ingenuidade?" Virgulino sorriu de volta, mas era um sorriso que fez o sangue de Silvino gelar. "Você que não entendeu nada, miserável." Nesse instante, Lampião fez algo que ninguém esperava. Em vez de recuar ou tentar negociar mais, avançou diretamente em direção a Silvino, sem armas, apenas com as mãos livres e uma vontade que parecia sobrenatural. "Você endoidou?" gritou Silvino, surpreso pela ousadia. "Eu mato essa mulher agora." "Mata então", disse Lampião, continuando a caminhada.
Mas depois você vai ter que me matar também. E eu não vou morrer fácil. A resposta deixou Silvino em pânico. Não esperava que alguém fosse capaz de arriscar a vida de outros dessa forma. Hesitou por uma fração de segundo, tentando entender se Lampião estava blefando ou se havia enlouquecido de vez. Essa hesitação foi tudo que Virgulino precisava. Com um movimento mais rápido que víbora atacando, Lampião se jogou para o lado, agarrou uma pedra do chão e a arremessou com precisão mortal contra o punho de Silvino. O impacto fez o punhal voar longe, libertando momentaneamente a refém. Silvino gritou de dor e raiva, tentando sacar o revólver com a mão ferida. Mas Lampião já estava sobre ele, usando apenas as mãos nuas para aplicar a justiça que o sertão exigia há tanto tempo. "Maria!" gritou Virgulino. "Corte as cordas das mulheres!" Maria Bonita desceu correndo das pedras enquanto Lampião e Silvino rolavam no chão em luta mortal. Era um confronto entre duas formas de ver o mundo, a força que protege contra a força que destrói. Silvino era mais pesado e usava golpes sujos. Tentou cravar os dedos nos olhos de Lampião, mordeu seu braço como animal raivoso, usou joelhadas nos rins. Mas Virgulino lutava com a raiva de todos os oprimidos do sertão, com a força de quem sabia que estava defendendo não apenas sua vida, mas a esperança de um povo inteiro. A luta durou 5 minutos eternos. Quando terminou, Antônio Silvino estava no chão com o pescoço quebrado, os olhos vidrados fitando o céu que nunca mais veria. Lampião se levantou, respirando pesado, coberto de sangue e poeira, mas vivo e vitorioso. "Acabou", disse ele, limpando o sangue que escorria da boca. "O sertão não vai mais sofrer com a maldade desse demônio." Maria Bonita terminou de libertar as reféns, que correram para abraçar Lampião, chorando de alívio e gratidão. A menor das meninas se agarrou na perna de Virgulino. "Tio Lampião salvou nós mesmos." "Salvei sim, minha pequena. E sempre vou salvar quem precisa." Volta Seca se aproximou, observando o corpo de Silvino. "Capitão, o que nós faz com o jagunço dele que sobrou?" Lampião olhou para os 2 cangaceiros de Silvino que haviam se rendido. Eram homens jovens, provavelmente obrigados pela necessidade a seguir um líder cruel. "Vocês têm escolha", disse ele. "Podem continuar no caminho da maldade que aprenderam com Silvino, ou podem aprender um novo caminho comigo. Mas se escolherem a maldade, saibam que eu vou perseguir vocês até o fim do mundo." Os 2 se entreolharam e jogaram as armas no chão. "Nós quer aprender o caminho certo, Lampião. Então sejam bem-vindos. No meu bando, nós protege os fracos e castiga os fortes que abusam. É trabalho duro, mas é trabalho honrado. Na Serra do Rato morreu mais que um homem. Morreu uma forma de cangaço. E nasceu a certeza de que, no sertão, a justiça sempre encontra um jeito de vencer a maldade. Quando a justiça vence, não é só o herói que ganha. É o povo inteiro que recupera a esperança." Uma semana após a morte de Antônio Silvino, toda a região entre Pernambuco e Paraíba fervilhava com a notícia do confronto na Serra do Rato. A história se espalhava de boca em boca, ganhando detalhes épicos a cada nova contação, mas o núcleo permanecia intocado. Lampião havia enfrentado sozinho o cangaceiro mais cruel do sertão e vencido com as próprias mãos. Em Canudé Grande, a vida havia voltado ao normal, mas era um normal transformado. As famílias que antes viviam com medo constante, agora trabalhavam suas terras com tranquilidade. O poço d'água continuava jorrando livremente, e uma nova capela estava sendo construída no lugar da que Silvino havia queimado. Manuel Severino abraçava a esposa e as filhas com uma gratidão que parecia nunca se esgotar. Pedrinho, seu filho mais velho, havia crescido alguns centímetros naquela semana, como se a segurança definitiva tivesse liberado forças de crescimento que o medo mantinha presas. "Ah, pai", disse o menino, "é verdade que Lampião matou o homem mau só com as mãos? É verdade, meu filho. E sabe por quê? Porque quando um homem luta pela justiça, Deus dá força extra para ele."
Na grota da Serra de Dois Irmãos, Lampião descansava numa rede enquanto Maria Bonita cuidava dos ferimentos que havia recebido na luta. Eram marcas que levariam para sempre. Arranhões profundos no rosto, marca de mordida no braço, costela rachada. Mas cada cicatriz seria uma lembrança de que havia vencido a maldade pura. Virgulino, disse Maria Bonita, aplicando uma erva cicatrizante nos cortes. Você tem ideia do que fez? Matei um desgraçado que merecia morrer há muito tempo. Não é só isso. Você mostrou para o sertão inteiro que existe diferença entre cangaceiro e bandido, que nem todo homem armado é igual. Volta Seca se aproximou, trazendo notícias frescas de seus informantes. Capitão, os coronéis estão tudo nervoso com a morte do Silvino. Alguns estão até pensando em tratar melhor o povo, com medo de que o senhor apareça para cobrar. Que sintam medo mesmo, disse Lampião. Medo é o começo da prudência. Coronel que trata bem o povo não tem nada que temer de mim. Jararaca chegou correndo com um sorriso no rosto. Capitão, tem visita especial chegando. Um grupo de 5 homens se aproximava da grota, mas não eram inimigos. Eram representantes de várias comunidades sertanejas que haviam sido beneficiadas pelas ações de Lampião. Vinham trazer presentes e agradecimentos. O primeiro era João Batista, representante de um povoado que Lampião havia libertado de um coronel tirano. Trazia um chapéu de couro novo, feito pelas mulheres da comunidade. Capitão Lampião, disse ele, esse chapéu foi feito com couro do melhor boi da região, e cada mulher do povoado costurou um pedacinho. É para lembrar que o senhor sempre tem um povo inteiro orando por sua proteção. O segundo era Antônio das Neves, cujas filhas Lampião havia salvado de um sequestro. Trazia uma peixeira nova, com cabo entalhado em madeira de aroeira. Capitão, essa peixeira foi benzida pelo padre da nossa igreja. Que ela sempre corte apenas onde precisa cortar. Os outros trouxeram comida, munição, remédios e principalmente gratidão. Era um sentimento tão intenso que até Lampião, acostumado com a violência e dureza do sertão, se emocionou. Minha gente, disse ele recebendo os presentes. Eu não faço isso por agradecimento. Faço porque é certo. Nós sabe, capitão, disse uma velha que representava as viúvas de um massacre que Lampião havia vingado. Mas não podemos deixar de agradecer. O Senhor devolve dignidade para quem perdeu tudo. Quando os visitantes partiram, Maria Bonita observou uma mudança sutil no comportamento de Virgulino. Ele estava mais pensativo, como se entendesse pela primeira vez a verdadeira dimensão de sua responsabilidade. Em que você está pensando? Tô pensando que talvez eu tenha virado algo que não esperava virar. Que coisa? Um símbolo. Quando as pessoas olham para mim, não veem mais apenas Virgulino Ferreira, homem de carne e osso. Veem esperança, proteção, justiça. E isso é ruim? Lampião olhou o horizonte onde a caatinga se estendia infinita. Não é ruim nem bom. É perigoso. Porque símbolo não pode mostrar fraqueza, não pode errar, não pode desistir. E eu sou apenas um homem, Maria, um homem que pode morrer qualquer dia. Pois enquanto você viver, vai ser o melhor símbolo que esse sertão já teve. Nesse momento, chegou um mensageiro com notícias que mudaram o rumo da conversa. Era um jovem vaqueiro, ofegante pela cavalgada urgente. Lampião, tem um recado importante do coronel José de Almeida, de Serra Talhada. Virgulino franziu a testa. Conhecia Almeida de nome, um dos poucos coronéis que tratava bem seus trabalhadores e não se envolvia em maldades. Que recado? Ele mandou dizer que tem informação sobre um coronel novo que chegou de Minas Gerais. Um tal de Ezequiel Ramos, que está comprando terra e gente por toda a região. Comprando gente? Pois é. Ele traz jagunço de fora e está montando um exército particular. Dizem que ele jurou que vai acabar com o senhor. Maria Bonita e Lampião trocaram olhares. Mal haviam descansado da guerra contra Silvino e já surgia uma nova ameaça. Esse Ezequiel tem quantos homens? Mais de 100, capitão. Todos bem armados e bem pago. E o pior, ele está oferecendo recompensa de 1000 contos de réis por sua cabeça.
A quantia era gigantesca, suficiente para comprar uma fazenda inteira. Lampião entendeu que havia se tornado alvo, não apenas de coronéis locais, mas de forças que vinham de longe especificamente para eliminá-lo. Maria, disse ele se levantando da rede, parece que nossa paz durou pouco. Quanto tempo nós tem? Segundo as informações, Ezequiel vai chegar em Serra Talhada dentro de 15 dias. Então nós tem 15 dias para preparar uma recepção à altura. Lampião sorriu, mas era um sorriso carregado de vontade mortal. Esse Ezequiel pensa que pode comprar o sertão com dinheiro de Minas. Vai aprender que aqui, ouro não vale mais que coragem. A vitória sobre Silvino havia provado que Lampião era mais que um cangaceiro. Mas o sertão logo testaria se ele também era mais que um homem. No sertão, lenda não nasce. Se forja na bigorna do sofrimento e se tempera no fogo da justiça. 15 dias haviam se passado desde a chegada das notícias sobre Ezequiel Ramos, e Lampião havia usado cada hora para se preparar para o que sabia ser o maior desafio de sua vida. Não era mais apenas questão de enfrentar um coronel cruel ou um cangaceiro rival. Era enfrentar o próprio sistema que utilizava dinheiro e poder para tentar esmagar qualquer forma de resistência popular. Em sua grota na Serra de Dois Irmãos, Virgulino havia reunido não apenas seu bando tradicional, mas representantes de todas as comunidades que ele havia libertado ao longo dos anos. Eram mais de 40 homens, todos armados, todos decididos a defender não apenas Lampião, mas o símbolo que ele havia se tornado. Maria Bonita observava o marido limpar suas armas pela 100ª vez naquela semana. Era um ritual que ela conhecia bem, a preparação cuidadosa de um homem que sabia estar prestes a enfrentar seu destino. Virgulino, disse ela, você já pensou no que vai acontecer se esse Ezequiel conseguir te matar? Já pensei. Lampião testou o fio da peixeira no próprio polegar, mas também pensei no que vai acontecer se eu conseguir matar ele. E o que vai acontecer? Se eu morrer, vou morrer sabendo que plantei semente de justiça no coração do povo. Essa semente vai crescer, mesmo sem mim. Ele olhou para a companheira com ternura. E se ele morrer, o recado vai ficar claro. Não importa quantos soldados ou quanto dinheiro tragam de fora, o sertão sabe se defender. Volta Seca se aproximou com informações frescas sobre os movimentos do inimigo. Capitão, Ezequiel chegou em Serra Talhada com 120 homens. Tão acampado na fazenda do coronel Bernardino que vendeu a alma para o demônio de Minas. Que tipo de armamento eles têm? O melhor que dinheiro pode comprar. Rifle novo, munição sem fim, até dinamite trouxeram. E o povo de Serra Talhada está dividido. Uns têm medo de Ezequiel, outros têm esperança no Senhor. Mas todos estão esperando para ver quem vai vencer. Lampião entendeu que esta batalha seria diferente de todas as outras. Não se tratava apenas de vencer um inimigo, mas de provar que os valores que defendia eram mais fortes que qualquer quantidade de dinheiro ou poder militar. Jararaca, Zé Sereno, chamou. Preparem os home. Nós vamos mostrar para esse Ezequiel que homem de Minas não entende nada de sertão nordestino. A cavalgada até Serra Talhada levou 2 dias. Ao longo do caminho, Lampião foi sendo acompanhado por famílias inteiras que abandonavam suas casas para seguir aquele que consideravam seu protetor. Era como uma procissão da esperança, crescendo a cada légua percorrida. Quando chegaram aos arredores da cidade, encontraram uma surpresa que fez o coração de Lampião se aquecer. Centenas de sertanejos os esperavam, armados com o que tinham. Foices, facões, espingardas velhas, peixeiras. Eram os pequenos fazendeiros, vaqueiros, artesãos e trabalhadores que haviam sido beneficiados direta ou indiretamente pelas ações de Virgulino ao longo dos anos. Um velho vaqueiro de cabelos brancos se destacou do grupo. Capitão Lampião, viemos ajudar. Não vamos deixar você enfrentar sozinho esse demônio de fora. Mas vocês não são soldado, disse Lampião emocionado. Podem se machucar. Capitão,
respondeu uma mulher que carregava uma criança no colo. Se você morrer, nós vamos viver escravizado de novo. Melhor morrer lutando que viver de joelho. Era o momento que Lampião entendeu completamente o que havia se tornado. Não era mais apenas um cangaceiro fazendo justiça individual. Era o líder de um movimento popular que representava a resistência de todo um povo contra a opressão. O confronto final aconteceu na praça central de Serra Talhada, numa manhã de domingo que deveria ser de paz, mas que se transformou no palco da batalha decisiva entre dois mundos: o mundo do dinheiro e poder contra o mundo da justiça e dignidade. Ezequiel Ramos era um homem alto e bem vestido, com roupas caras e armas importadas. Seus 120 soldados se posicionaram em formação militar perfeita, como se estivessem enfrentando um exército regular. Do outro lado, Lampião e seus homens se organizaram de forma aparentemente bagunçada, mas que seguia a lógica da guerrilha sertaneja. Grupos pequenos, móveis, conhecedores do terreno. Virgulino Ferreira, gritou Ezequiel da varanda da casa principal. Vim de longe para acabar com sua arrogância. Ezequiel Ramos, respondeu Lampião da praça. Você pode ter vindo de longe, mas vai morrer pertinho de casa. O tiroteio que se seguiu durou 3 horas e entrou para a história como a maior batalha já vista no sertão nordestino. Mas não foi apenas uma questão de força militar. Foi um confronto entre duas formas de ver o mundo. Quando a fumaça se dissipou, Ezequiel Ramos jazia morto na poeira da praça, cercado pelos corpos de seus soldados mercenários. Lampião estava ferido, mas vivo, apoiado por Maria Bonita e seus homens. O povo de Serra Talhada saiu às ruas cantando e chorando de alegria. Haviam visto o nascimento definitivo de uma lenda. Não a lenda de um bandido, mas a lenda de um símbolo de resistência que jamais seria esquecido. Naquela noite, enquanto cuidava dos ferimentos do marido, Maria Bonita fez uma pergunta que ecoaria pela eternidade. Virgulino, você acha que isso vai acabar algum dia? Lampião olhou para as estrelas que brilhavam no céu limpo do sertão. A luta não acaba nunca, minha nega. Sempre vai haver quem oprime e quem resiste. Mas o que nós fez aqui vai ficar para sempre na memória do povo. E enquanto o povo lembrar, a justiça nunca vai morrer. Maria Bonita sorriu, entendendo que havia se casado não apenas com um homem, mas com uma ideia que se tornara imortal. Lampião não morreu naquela batalha e nunca morreria, porque algumas lendas são mais fortes que a própria morte. E você tá me ouvindo de onde, homem? Se gostou desse caos de Lampião, não fica moscando. Curte, compartilha e se inscreve para não perder as próximas aventuras do Rei do Cangaço. O sertão ainda tem muito de Virgulino Ferreira para te contar.